prometido é devido, exatamente. Tínhamos anunciado que teríamos convidado e temos de facto convidado nesta quarta-feira. É de cinema que vamos falar. Normalmente falamos em cinema aqui no JMFM às quintas-feiras, olhando naturalmente para as estreias, mas hoje vamos falar de cinema e particularmente de um filme que ainda se pode ser visto, sendo que está em exibição neste mês de março e também em abril. Portanto, eu em estúdio vou já começar por ando aqui às voltas com o CD, que não me quer obedecer, mas de qualquer maneira, agora sim, já obedeceu. Luís Jardim, muito boa tarde, bem-vindo aos nossos estúdios e obrigada por ter acedido ao nosso convite para cá estar, para olharmos naturalmente para este filme. Falava há pouco que estamos de facto este filme a ser exibido neste mês de março e também no próximo de abril, e a passagem pelo Casino da Madeira, a Casa das Mudas, João dos Passos e também o Fórum de Machico. Portanto, Luís, vamos começar um pouco por falar, olhando não só para este Feiticeiro da Calheta, mas olhando um pouco para a sua filmografia, que ao fim e ao cabo já conta com algumas longas metragens, nomeadamente 2 ou 3. Exatamente. Antes de mais, boa tarde, muito obrigado aqui ao 88.8 FM por esta gentileza. Em meu nome, obviamente da equipa do Feiticeiro da Calheta, resta-me agradecer realmente a vossa atenção. É um prazer. E o vosso carinho. Relativamente à questão da filmografia, é assim, o meu trabalho não é de agora, talvez tenha começado a ter uma maior visibilidade em 2015 com o filme Águas, que passou inclusive na RTP Madeira, só que os meus trabalhos, o Águas e os anteriores, o Mirador do Mar, por exemplo, o Liceu Uma Escola Muitas Vidas, os Histórias, todos eles foram desenvolvidos no âmbito de uma atividade extracurricular. Portanto, era um projeto de cinema que tínhamos na Jaime Muniz, tínhamos o Clube de Cinema Muniz, e no âmbito dessa mesma extracurricular apresentávamos anualmente um trabalho. Por vezes uma reportagem, outras vezes um documentário e algumas vezes uma longa-metragem. Este Feiticeiro, digamos que está noutro patamar, isto é uma produção independente. Exato. E eu diria que é bem diferente todo o trabalho que eu fiz até agora. Completamente diferente daquilo que esteve a realizar até este momento. Diga-me, portanto, para termos uma ideia, como é que ocorre a ideia de fazer um filme sobre um personagem tão carismático? Torna-se, do fundo, uma pessoa carismática, que é exatamente aquele que compôs o Bailinho da Madeira, uma pessoa extrema, com uma simplicidade incrível. Como é que nasce essa ideia? Muita pesquisa, muita... Exatamente, é assim, este filme, eu costumo dizer que isto é fundamentalmente um filme portanto, isto é uma obra de ficção. É inspirado, obviamente, na figura de João Gomes de Sousa, mas com muita ficção pelo meio. E isto surge da seguinte forma: nós tínhamos ido ao João dos Passos apresentar o filme Águas, quem lá estava era o Dr. Eugênio Perregil, que é um entusiasta do Feiticeiro da Calheta, inclusive o livro é do Dr. Eugênio. E então foi lançado o desafio por parte do Dr. Eugênio e também por parte da Dra. Eva Natália, de fazer o próximo filme sobre o Feiticeiro da Calheta. Eu na altura já tinha, enfim, vários possíveis argumentos que dariam bons filmes, certamente. Agora, aquilo que mais me seduziu após algum tempo de estudo foi efetivamente este Feiticeiro da Calheta. O Feiticeiro, que como eu lhe digo, é uma história de ficção que reflete muito as vivências destas gentes da Calheta, e onde se destaca obviamente João Gomes de Sousa. Claro. Agora, o Feiticeiro pretende ser mais do que isso, pretende ser mais do que uma história que versa sobre João Gomes de Sousa. Naturalmente que tem uma forte mensagem a passar. Tem uma forte mensagem, ele é fortemente pedagógico, há uma intenção grande da nossa parte em apresentar às pessoas, principalmente às gerações mais novas, o que era a Madeira antigamente, e focaliza muito na relação de afetos, que é uma relação, é um mundo que eu tenho um carinho especial, que é o mundo dos afetos, e eu focalizo muito em termos de guião nos afetos entre pais e filhos, e essa mensagem, que, a meu ver, é a mensagem mais forte do filme,
essa relação de afetos, mas obviamente que não é só essa mensagem. Nós também damos uma atenção redobrada à questão da colonia, a um regime manifestamente injusto e desadequado que lançou famílias inteiras na miséria, e que realmente penso que a nossa história, a história da Madeira, deverá ter razões de sobra para se envergonhar dessa situação. Porque é uma coisa que eu retenho, eu sou um apaixonado pela história da Madeira, embora seja formado em Direito, mas sempre tive uma loucura por história. E aquilo que eu retenho muito da história da Madeira, eu tenho feito muito trabalho de pesquisa, tive que fazer para o Feiticeiro, obviamente, tive que fazer, embora no Feiticeiro tive a ajuda do Dr. Eugênio, tive que fazer também para o Mirador do Mar, do Águas. Aquilo que eu retenho sempre, e isto é uma imagem que me comove, é que eu vejo imensas fotografias da Madeira Antiga e nós não conseguimos vislumbrar um sorriso na cara das pessoas, principalmente na cara das crianças. Um ar mais pesaroso. Exatamente, muito, mas mesmo muito. É por isso que eu digo, a Madeira realmente tem um conjunto de histórias que merecem ser contadas, agora algumas delas pela tristeza, digamos assim. E este regime de colonia é, como eu lhe disse, é um regime que a Madeira tem razões de sobra para se envergonhar. E se calhar era essa vivência, ao fim e ao cabo, marcadamente, que era negativa, obviamente, que levava as pessoas a terem, de facto, esse ar que falávamos há pouco e que está refletido justamente neste filme. Eu procurei não refletir muito essa questão do sorriso, da ausência de sorriso, para também não tornar o filme muito monótono ou excessivamente triste. Dei-lhe alguma piada pelo meio, ou seja, eu apresento a pobreza, apresento as pessoas descalças, as pessoas que passam fome. Relativamente ao sorriso, notamos em algumas crianças, porque foi essa a nossa orientação, uma ausência de sorriso, mas há outras situações em que há algum sorriso pelo meio também para dar alguma cor ao filme. Alguma cor, naturalmente. Exatamente. Estamos a falar de um filme de ficção, não podemos esquecer que vai aqui buscar alguns pontos reais da história da Madeira. Aqui temos numa figura do contador de histórias, assim se pode chamar, o Dr. Alberto João Jardim. Porquê a escolha? Alberto João Jardim, na minha opinião, há fundamentalmente duas razões para a participação de Alberto João Jardim. Uma delas é o carinho que eu tenho por Alberto João Jardim. Eu acho que é uma pessoa que merece aquele papel, muito sinceramente. Independentemente de estarmos de acordo com tudo aquilo que tenha feito, eu pessoalmente também não estou de acordo com tudo aquilo que Alberto João fez. Acho que ninguém consegue agradar toda a gente, nem ninguém consegue fazer tudo bem. E certamente que Alberto João Jardim fez coisas boas e fez coisas más. Agora, eu não tenho dúvidas que aquele papel que eu criei, aquela personagem, tinha que ser encarnada por Alberto João Jardim. É também uma forma que eu tenho de homenagear o ex-presidente do governo. Além disso, e as pessoas já devem estar a pensar, ele só usa este argumento. Não, eu digo as coisas com frontalidade e quem me conhece sabe disto. Eu não tenho qualquer tipo de problemas em admitir que, para além do carinho que eu tenho pelo Dr. Alberto João Jardim, obviamente, em termos de marketing também é importante. Claro. Porque se eu tive a SIC, se eu tive a TV, se tive o Canal 1 com notícias e mais notícias relativamente a este Feiticeiro da Calheta, eu tenho consciência que isso deve e muito à figura de Alberto João Jardim. Digamos que é um cabeça de cartaz. É um cabeça de cartaz, embora a passagem é muito breve no filme. Tem talvez 2 minutos, não tem mais. O filme tem 1h45. 1h45, o que nos traz também Francisco Faria e João Augusto Abreu, portanto... Sim, aí temos 2 grandes cabeças de cartaz. Quer o Francisco, que faz de Feiticeiro da Calheta, que é um rapaz, um pequeno, como eu costumo lhe dizer, com um talento incrível. O Francisco tem 25 anos, por aí, 26, mais ou menos, e acho que tem um talento incrível. É uma pessoa que é formou-se recentemente no curso superior de Teatro e Cinema, e acho que tem capacidades imensas. João Augusto Abreu, que também tem formação em cinema, mas que empresta a este filme muito mais do que a representação, porque é o responsável pela banda sonora. E nós temos uma banda sonora
fantástica, uma banda sonora que me permite dizer à Madeira inteira e ao país que esta produção é uma produção 100% Madeira. Isto é 100% madeirense. Nós temos atores madeirenses, temos sponsors madeirenses, temos realizador e produtor madeirense, quer dizer, isto é tudo da Madeira e a banda sonora inclusive. E não haja dúvida que o trabalho de João Augusto Abreu ao nível da banda sonora é qualquer coisa de fantástico. Portanto, isto é um filme made in Madeira, naturalmente, que pretende levar ou se calhar também, sei lá, sair fora de portas e mostrar a outros locais uma realidade da Madeira. Exatamente, a nossa intenção, portanto, nós estamos agora a fazer o circuito regional, apresentámos no fim de semana passado aqui no Casino, aliás já no anterior tínhamos apresentado em sessão de estreia para convidados. Este fim de semana passado tivemos 3 sessões no Casino, o sábado e o domingo encheram por completo, escutou. A sexta foi uma boa casa, muito boa, estava bem composto, embora ainda haviam alguns lugares. Agora, o sábado e o domingo realmente nem eu estava à espera, que foi uma procura imensa, houve pessoas que tiveram que ir para trás e isso fez com que nós tivéssemos que enfim, abrir mais uma sessão extra, que é agora no próximo sábado, à mesma hora, às 20h30 no Casino. Exatamente, portanto é caso para dizer que o filme foi bem aceito, as pessoas estão com uma imensa curiosidade para ver o que é que podemos ver nesta fita. Exatamente, a procura é imensa. Aliás, é engraçado vermos que no próximo fim de semana nós temos também nas Mudas, à sexta, sábado e domingo, ou seja, nós no sábado temos simultaneamente o Feiticeiro a ser projetado em telas de cinema de salas diferentes, ou seja, às 8h30 é apresentado nas Mudas e às 8h30 nesse mesmo sábado no Casino. São ambas projeções asseguradas pela Delta Som. Agora, eu portanto, acho ter um filme já em 2 salas já é qualquer coisa. Em 2 salas com lotação esgotada. Exatamente, portanto, porque as Mudas está esgotado para 17, 18 e 19, já esgotou. E depois temos no fim de semana seguinte, que sei que os bilhetes também estão a sair bastante bem. Sei que no João dos Passos 6 e 8 tive hoje a informação que também é uma grande procura, provavelmente vamos ter sala cheia outra vez. E eu só estava na dúvida neste fim de semana, portanto agora sábado, se eu fazia sábado e domingo ou só sábado. E então essa dúvida está dissipada? Está dissipada. Eu por norma não sou muito de arriscar, e então vou fazer sábado. Se a coisa correr bastante bem, depois logo se verá mais para a frente. Mas eu tenho a certeza que é outra vez lotação esgotada no sábado. Eu não tenho dúvidas que enche outra vez. Estamos a falar do mês de março, naturalmente, em que as pessoas estão apostadas em ver este filme. Este filme demorou quanto tempo a ser rodado? Ele levou, entre pré-produção, produção e pós-produção, levou 1 ano e 7 meses. 1 ano e 7 meses a trabalhar neste Feiticeiro, portanto, com cerca de 400 figurantes, é isso? Talvez um pouco mais. Nós não temos bem o número exato, temos uma estimativa e pensamos que anda entre os 400 e 450 pessoas, mais ou menos, por aí. Porque nós, atores com falas, podemos ter aí uns 40, 50 por aí, mas depois temos imensa figuração. Nós, quando recriamos a primeira festa das Vindimas de 1938 ali perto do Palácio de São Lourenço, nós tivemos 220 pessoas. 220 pessoas. Nós fizemos quadros, alguns com falas, na Lombada dos Cedros, que fica nas Serras Altas da Careta, em que tínhamos perto de 50 pessoas ao mesmo tempo. Como é que é dirigir tanta gente? É complicado. Embora eu diga-lhe uma coisa, a complicação eu diria que é diferente, porque as cenas que me custaram mais a fazer não são essas. Costumo realmente, as cenas de Lombada dos Cedros são difíceis, que é muita gente. Cena por cena, obviamente. É muita gente para coordenar ao mesmo tempo. Ali também no Palácio também custou-me imenso. Agora, há outras cenas que são cenas mais intensas, e o filme tem algumas do Feiticeiro e algumas do João Augusto. Essas são extremamente complicadas porque envolvem muita emoção pelo meio. Por vezes também quando é para filmar crianças com falas também torna-se um pouco mais complicado.
o número de pessoas torna complicado, mas há uma grande vantagem. Eu, por exemplo, quando fiz Lombada dos Cedros com 50 pessoas, tinha uma que não era complicada, que era figuração. Depois tem uma com diálogos, essa já se tornou mais complicado. Aqui embaixo, essa tal de 220 pessoas tornou-se complicado por duas razões, não só pelas 220 pessoas, mas também porque tinha um pequeno diálogo. E depois tinha o barulho embaixo dos carros, que também não era fácil. Distraía um pouco mais. Distraía, depois tinha muita gente à volta para tirar fotografias, muitos estrangeiros que estavam a fotografar, e alguns madeirenses, e isso torna o trabalho um pouco mais difícil. E mais moroso também. E mais moroso. A cena que eu posso lhe dizer, para mim, que me custou mais, mas sem dúvida, é logo a cena do início do filme. É uma cena muito linda, que se passou no Ribeiro Bonito, em Santana, no mesmo centro da Madeira, mesmo centro, interior Madeira, e foi em dezembro, e estava um frio imenso. E nós tivemos que filmar dentro de um ribeiro, que é o Ribeiro Bonito. E a água estava gelada. Eu, inclusive, estava com os pés na água a filmar. O meu amigo que faz som, o Aldírio Freitas, também estava dentro da água a fazer o som. Portanto, e depois tínhamos o Francisco Faria e a miúda, a Leonor, que faz de filha do feiticeiro. E é interessante vermos o seguinte, e eu realmente, eu nunca me vou esquecer disso, da atitude da Leonor Rodrigues. Estamos a falar de uma menina que tem 9 anos. Se ela tivesse aqui, corrigia-me, dizia que tinha 10. Mas na altura das filmagens tinha 9. Há dias nas mudas, quando eu estava a fazer o discurso da apresentação, disse que a Leonor tinha 9, ela chamou-me a atenção que tinha 10 da plateia. E então era interessante vermos que a miúda sabia muito bem as suas faldas. Mas nós tínhamos que abafar primeiro, porque ela estava sentada em cima de umas rochas, tínhamos que abafar, porque ela estava cheia de frio e ela não conseguia falar, que estava a tremer. E depois tirávamos a roupa, a mantinha que tínhamos, e ela fazia as falas normalmente, muito perfeito. E depois, quando eu dava o sinal de que cortou, outra vez a manta, que ela começava a tremer. Essa provavelmente foi a cena que mais me custou a fazer. E estamos a falar só de 2 pessoas. Só de 2 pessoas, exatamente. Luís, para além de Santana e Calheta, o filme foi rodado noutras partes da ilha? Nós temos alguns planos gerais que foram feitos na Ribeira da Janela, por exemplo. Imagens muito lindas da Ribeira da Janela. Temos Fanal, mas basicamente também temos Funchal, temos alguma coisa de Ponta de Sol, muito pouco mesmo, e maioritariamente da Calheta. Portanto, as serras da Calheta, andamos de uma ponta à outra, embora a Calheta realmente tenha um concelho muito, muito grande. Eu pessoalmente não tinha conhecimento que fosse assim tão grande. E além de grande, eu devo-lhe dizer que é muito lindo. Eles têm lá sítios que eu não conhecia. Um deles é a Garganta Funda, que eu acho uma coisa lindíssima. Lindo. Muito lindo. Eu não conhecia a Garganta Funda. Já tinha ouvido falar por outras razões de filmes e coisas. Agora, em relação a este, nunca tinha ouvido falar. Mas devo-lhe dizer que é muito lindo. E além da Garganta Funda, eles têm a zona da Maloeira, tem sítios tão lindos. Raposeira tem sítios lindíssimos. Ou seja, temos um cenário da Madeira de um pouco de todas as partes, não diria, mas centrais, não é? De zonas da Madeira que podem realmente ser um cartaz. Exatamente, eu há dias dizia, quando nós fomos recentemente recebidos, foi uma gentileza do Sr. Presidente do Governo Regional, houve uma recepção oficial à equipa do Feiticeiro da Calheta. E eu tive a oportunidade de dizer ao Sr. Presidente que eu espero muito bem que este filme possa contribuir ainda mais para o cartaz turístico da Madeira, ou seja, em termos pedagógicos é importante, principalmente para as escolas, para as gerações novas, mas vai além disso. Eu acho que a fotografia deste filme, principalmente a fotografia deste filme, eu acho que poderá ser uma mais-valia em termos de cartaz turístico. Além disso, devo dizer também que estas histórias, que são histórias da Madeira, estamos a falar anos 30, 40, por aí, eu costumo dizer que isto pode funcionar e deve funcionar como um postal de saudade, digamos assim, que é enviado daqueles que estão cá para aqueles que estão na diáspora. Era isso que eu lhe ia perguntar a seguir. Portanto, este é um filme que está em circuito interno, naturalmente por cá. Intenções para sair exatamente da Madeira, por exemplo, levar até as comunidades
Há essa possibilidade? Sim, há essa possibilidade. Nós, além das comunidades, só uma pequena parte aqui, eu pessoalmente gostaria muito de passar este filme, por exemplo, no CCB em Lisboa. Exato, também por aí. Porque nós temos imensos madeirenses que residem em Lisboa e certamente que têm muito interesse, e já houve muita gente que manifestou esse desejo. É um desejo que eu também tenho de mostrar no CCB. E o que é que falta para ir até ao CCB? Eu penso que aí, aliás, eu tenho a garantia do Sr. Presidente que oficialmente serão desenvolvidos alguns esforços no sentido de encontrar talvez alguma parceria com o Ministério da Cultura, não sei, ainda temos que ver bem essa questão. Eu pessoalmente também não sei, inclusive já falei com o Sr. Secretário do Turismo e Cultura sobre essa matéria, e sei que o Sr. Secretário está realmente também disponível no sentido de nos ajudar para agilizar esse processo. Agora, a grande aposta deste feiticeiro prende-se com a ida às comunidades. Essa é que é a grande aposta. Mas é como eu costumo dizer, é uma coisa de cada vez. Nós agora andamos muito. Este circuito regional é desgastante. Eu pessoalmente sinto-me bastante desgastado com isto, porque é muita volta, é para trás, é para a frente, é bilhetes, é lotação esgotada, depois é gente que se aborrece. A lotação esgotada é bom. É bom, mas nós depois ficamos numa situação de stress quando estamos, por exemplo, agora no casino, e há pessoas que estão tristes e que vão embora, algumas aborrecidas, e quer dizer, isso também desgasta um pouco, e mesmo aquele stress de ter muita gente e de organizar os reservados, como no caso, por exemplo, há dias nos convites, que havia ali uns lugares reservados, pois havia pessoas que se queriam sentar, meu Deus, eu sinceramente, eu costumo dizer que eu sou artista, eu por mim fazia o meu filme, acabava e entregava depois a quem quisesse distribuir. Exatamente. Só que isso será no próximo filme. Nesse, eu ainda estou muito metido neste processo de distribuição. Claro. Mas pronto, eu por exemplo agora tive que ir às mudas, já não é a primeira vez que tenho que lá ir, ou tenho de ir à casa do povo da Calheta para acertar pormenores. Daqui a uns dias comecem viagens para o João dos Passos. Tenho uma reunião marcada com a Câmara de Machico para prepararmos também onde vai ser visionado. Exatamente, e isto faz com que, eu costumo dizer, neste momento eu estou concentrado na questão do circuito regional. Portanto, um circuito regional que ainda tem o mês de abril também pela frente. Tem, exatamente. E com perspectivas, naturalmente, também de casas cheias, sim, que será muito bom. Eu penso que sim, o João dos Passos também está a apontar nesse sentido. Ainda não sei bem, fora o Machico, eu sei que a doutora Lília Caldeira da Câmara tem muita vontade em que o filme seja apresentado lá. Vamos ter agora uma reunião e estabelecer ali uma série de entendimentos que têm que ser estabelecidos, têm que ser encontrados, até porque o Fórum Machico aqui nem é a Direção Regional da Cultura, aqui da pertença também sou sob a dias da Sociedade de Desenvolvimento. Mas vamos apresentar. É certo que vai ser apresentado lá. Eu penso que é mais no final de abril. Penso que será no final de abril. E ainda há a possibilidade de Porto Santo, mas essa mesmo é uma possibilidade, não sei se iremos concretizar ou não. Fora destas salas, muito sinceramente, tirando o Teatro Municipal, se houver algum interesse da Câmara Municipal do Funchal, não sei. Eu também não sei em termos... Pois estranha realmente aqui o facto do Porto Santo não estar neste roteiro. O Porto Santo é assim, a sala é a Sociedade de Desenvolvimento. Se fosse Direção Regional de Cultura já estava resolvido, uma vez que a Sociedade de Desenvolvimento temos que ver os custos e tudo isso. E depois temos que ver a questão da rentabilidade também, não sei, porque assim as coisas têm custos. Eu, por exemplo, para apresentar no casino, eu pago um determinado valor, que não é pouco. Além disso, depois tenho a equipa, a empresa de projeção, que é mais outro custo. Eu, por exemplo, ir ao Porto Santo, tenho que pagar a Sociedade de Desenvolvimento, tenho que pagar a empresa que faz a projeção. Porque eu entendo que este filme é um filme que está feito em Full HD e tem de ser apresentado em full, não é para apresentar num outro formato. Claramente. E aí eu necessito normalmente dos projetores da Delta Som, e portanto, não sei, é uma questão que está para ver. Eu gostava muito de apresentar no Porto Santo, tinha esse desejo. Vamos lá ver se conseguimos. Luís, será muito ousadia da minha parte perguntar-lhe enquanto é que importou um filme desta natureza? Eu costumo dizer que há dois orçamentos aqui. Há um orçamento que é aquele que eu não digo nem a minha mulher, é que se ela sabe eu estou desgraçado.
Porque é assim, isto tem imensos custos que não estão contabilizados. Claro. Imensos custos. Eu próprio acho que também perdi-me um pedaço nisto. Eu acho que ainda neste feiticeiro, acho que as minhas filhas ainda continuam a ser as grandes produtoras disto, porque é da boca delas que eu tiro para fazer isto. Portanto, ainda continuam a ser as minhas duas grandes produtoras. Agora, este ano isto já funcionou de uma forma diferente e eu tenho que deixar aqui um público agradecimento à Câmara Municipal da Calheta, nomeadamente ao Presidente Carlos Teles e aos vereadores, o vereador cúpulor da Cultura, Dr. Nuno Maciel, que foram incansáveis mesmo, Dr. Aleixo também, mas a Câmara Municipal da Calheta deu-me uma ajuda enorme nisto. E também tenho de destacar aqui a doutora Ana Teresa Xavier, por parte da Direção Regional de Cultura, que também nos tem ajudado imenso. Nós, em termos de financiamento destas duas entidades, e eu não tenho problemas em dizer isto, andamos à volta dos 22 mil euros. É uma grande fortuna, realmente. É uma grande fortuna. Se eu pensar que, por exemplo, há produções portuguesas que já chegam aos 2, 3 milhões e que há produções de Hollywood que chegam a 40 milhões. Steve McQueen, em 1950, por aí fez o Le Mans, mais ou menos por aí 50, que já eram 40 milhões de dólares. Eu tive um financiamento de 20 mil euros. Por aí, 20 mil euros, 10 de um lado, 12 do outro, 22 mais ou menos. Isto para dizer o seguinte, neste momento eu não consigo concretizar os valores exatos daquilo que eu gastei. A única coisa que lhe consigo dizer é o financiamento que tive. E esse financiamento não se destina propriamente não é remuneração minha, são despesas. Eu, por exemplo, no casino, as pessoas não sabem disto, eu para fazer uma sessão no casino foram 1.500 mais IVA, por aí, mais ou menos. Portanto, são valores altos. Exato. Porque, pronto, e as pessoas não estão nisto para perder dinheiro, portanto, é natural que também o casino não esteja nisto para perder dinheiro. Legitimamente tem que pedir aquilo que lhe é devido. Mas a questão é que há uma série de despesas e pronto, eu tenho que fazer face a isso. E nós temos o mercado. Isto é complicado fazer cinema na Madeira, até mesmo em Portugal é complicado. Mas vamos pensar agora na situação da Madeira. É complicado fazer cinema aqui por uma razão. Nós temos à volta de 200 ou 220 mil pessoas, não sei, penso que anda mais ou menos por aí. Ora, eu ao fazer um filme, se eu estou à espera das receitas de bilheteira, era importante que essas 220 fossem todas. Exatamente. E de preferência que fossem várias vezes para tentar tirar lucro. Nós temos uma população muito, muito reduzida. Claro. É claro, quem faz cinema em Londres, quem faz cinema em Paris, Nova Iorque é completamente exatamente, tem imensa gente. Claro, nós aqui sim. Não. Aquilo que me tem acontecido, por exemplo, aqui neste feiticeiro, a sala tem escutado, isso é que há gente que tem ido segunda e terceira vez ver. Mas pronto, eu não consigo, para lhe dizer que não consigo contabilizar exatamente o custo disto. Por exemplo, as câmaras que eu uso são câmaras, quer dizer, não são handicaps de filmar batizados, nem de filmar aniversários. Este material, se fosse para alugar, seria extremamente caro. Mas é material meu, micros, tudo isso, o próprio computador. Eu devo dizer que, por exemplo, nós engatamos ali numa altura na questão da banda sonora. João Augusto estava com problemas. O programa estava sempre a crashar. E pronto, teve que ser mais 500 euros para comprar um programa, pelo terminar a banda sonora. E portanto, há aqui, por exemplo, esses 500 euros nem sequer estão contabilizados neste financiamento. Porque há muita despesa, há muita despesa mesmo. Depois tivemos que fazer alguma promoção através do Diário, através do JM, através da RTP Madeira. Isso é outro custo. A empresa que nos assegura a projeção é outro custo. Pronto, isto não é fácil e depois ainda temos as finanças, também temos que resolver esse problema todo. Que é outro problema. Portanto, os lucros, quando as pessoas vêm à sala com muita gente, é melhor não multiplicarem por 5, é melhor multiplicarem por um valor bem mais baixo, porque isto tem IVAs e tem IRS e tudo isso. Claro que sim. E justamente para contabilizar, a possibilidade de contabilizar ou tirar algum lucro é naturalmente a distribuição lá fora. Eu penso que é por aí. Eu penso que a única forma de rentabilizar realmente o investimento que é feito, porque há sempre, por exemplo, o meu trabalho ainda não está contabilizado, eu não sei, porque assim eu faço trabalho como realizador, eu faço trabalho como produtor,
como guionista também, como editor, e portanto este trabalho ainda não está contabilizado. Exatamente. E portanto eu não lhe consigo dar agora, eu tenho dificuldade em dar esses valores. É extremamente complicado. Portanto, este feiticeiro da Calheta, uma curiosidade. Foi fácil obter o sim do Dr. Alberto Jardim para entrar neste filme? Foi, nós já tínhamos pensado convidá-lo para o Águas. Depois já não sei bem porquê, já não foi possível, ele nem sequer chegou a ter conhecimento do nosso interesse. Mais tarde, já durante o decurso das gravações do Feiticeiro, voltei outra vez a pensar que gostava muito de ter Alberto João Jardim. Eu já tinha esta ideia, onde é que ele podia eventualmente entrar. E Alberto João Jardim, acho que não é a última cena, mas deve ter sido a penúltima cena que eu fiz, a última captação de imagem que eu fiz, penso que foi de Alberto João Jardim. O desafio foi lançado, até foi para a minha querida colega a doutora Fátima Marques, que tem sido uma enorme ajuda neste trabalho, e ela que falou ao Dr. Alberto João Jardim, ele logo de início aceitou, fui ver que papel é que era, ele exigiu ver o que é que falas é que tinha. E quando eu estive reunido com ele, fiquei muito agradado das falas, inclusive agradeceu, achou muito engraçado as falas, exatamente. E ele encarnou isto de uma forma muito séria, sinceramente, muito séria mesmo, porque nós combinamos o dia das gravações, teve que ser com um mês de antecedência, porque ele entretanto acho que ia de férias, acho que era assim, ia sair da Madeira. E ele até disse, olha, e o pastor, o bom era deixar crescer a minha barba. Coisa que parece que ele nunca fazia em não sei quantos anos de política, disse-me um colega seu, jornalista, que ficou admirado também quando o vi de barba. E inclusive consta que mesmo a própria esposa de Alberto João Jardim já lhe tinha chamado a atenção que ele andava um pouco descuidado, não fazia a barba. E então é engraçado que no dia da gravação encontro realmente com a barba por fazer. E eu pensei, isto até dá jeito, fica melhor assim. E ele é que me lembrou, ele disse, não. Fica com um ar mais rude. Exatamente, ele disse, eu já tinha combinado consigo que eu ia deixar crescer barba e o senhor disse que sim, que era uma boa ideia. E eu pensei, meu Deus, agora quem está a dar uma mancada sou eu. Mas pronto, ele encarnou realmente muito bem, eu acho que fez o papel muito bem. Pronto, teve ali aqueles pormenores da repetição que são hilariantes, porque eu já disse isto a colegas. Dá para fazer um apanhado naturalmente e fazer a parte cómica. Dá. Há uma parte lá engraçada que eu mando logo no início, no primeiro take, mando repetir o take, ele disse, mando repetir a cena e ele diz, não, nem pensar, porque isto só vai à primeira. E eu pensei, meu Deus, se isto falhou alguma coisa, quando eu chegar ao computador com estas imagens, se isto falhou, eu estou bem arranjado, não sei como é que resolvo. E então a segunda vez eu pensei, vou tentar enganá-lo, porque isto em cinema temos que fazer várias vezes, e assim, claro os meus atores sabem disso. E então eu com o Dr. Alberto João Jardim, no segundo take, o que é que eu fiz? Eu repeti a cena, mas ele não gostou, porque eu disse que a contracena tinha feito mal, que era a miudinha que se tinha enganado, mas não se enganou, que ela fez bastante bem. E então eu consegui a repetição, mas ele já disse assim, olha lá, eu vou acabar por matar o realizador, mas a rir. Daí para a frente, pronto, aquilo foi tudo à primeira, mas pronto, acho que as cenas correu bem, naturalmente. Sim, estão muito boas. Projetos para o futuro, Luís, portanto, há um filme já na forja? Não, há uma ideia só. Há uma ideia só há uma ideia, nem há trabalho de pesquisa, não há nada. Há uma ideia. Eu tinha, mas até posso mudar, é uma paixão que eu tenho. Se me aparecer uma ideia mais interessante, certamente que sou capaz de mudar. Eu gostava muito de filmar algo que tenha a ver com a imigração nos anos 30, anos 20 do século passado. Gosto muito dessa época. Gosto. É a época outra vez, e filmo sempre a época. É um épico, novamente. Sim, que... Eu gosto. Já o Mirador do Mar também é época. Os Histórias não, os Histórias é atual, mas o Mirador do Mar também é época. A Revolta às Águas também, e este Feiticeiro. E este filme sobre a migração que eu gostava muito de fazer, penso que é ali anos, a ida dos madeirenses, anos 20, 30, mais ou menos por aí, a saída das pessoas da terra, pronto, estudar um conjunto de histórias, reunir uma série de elementos, uma série de dados e tentar criar um guião de reis.
Mas pronto, é como lhe digo, só tenho essa ideia, ainda não fiz trabalho de pesquisa, portanto é muito prematuro para falar sobre isso. Novamente, naturalmente, para mais um projeto a ser posto na forja, como se costuma dizer, novas conquistas, novo bater de portas em termos de apoios. Pois é assim, eu estou convencido que os apoios que eu tive, eu costumo dizer que os apoios que eu tive, quer da Direção Regional de Cultura, quer da Câmara Municipal, ainda são muito reduzidos, mas eu costumo dizer que são muito dignos. E eu estava habituado a ter, em termos de financiamento, uma mão cheia de nada, e não tinha financiamentos para os trabalhos que fiz. E, portanto, estas ajudas, por mais pequenas que sejam, mas foram muito importantes para mim, mas mesmo muito importantes. É por isso que eu tenho sempre o cuidado de agradecer quer à Direção Regional de Cultura, quer, obviamente, à Câmara Municipal da Calheta. Agora, eu tenho a certeza também que quando as coisas são apresentadas à Câmara, quando são apresentadas para a candidatura à Direção Regional da Cultura, as pessoas tinham conhecimento do meu trabalho, sabiam aquilo que eu fiz e que era capaz de fazer com a Revolta das Águas. Certamente que este feito sério, em termos de currículo, é extremamente importante para mim, principalmente no momento de conseguir algum financiamento. Claro. E, portanto, penso eu que no próximo desafio essa questão será bem mais fácil, penso eu. Sem dúvida alguma. Luís Miguel, para finalizarmos, alguém ainda tiver alguma dúvida para ver este filme, o que é que tem a dizer? É assim, tem que se deslocar com a maior brevidade, porque eu sei que os bilhetes estão a ser vendidos a um ritmo grande. Exato. Aqui às instalações do JM, na Rua Fernão Ornelas, ou então deslocar-se, por exemplo, ao Casino da Madeira, onde os bilhetes também estão a ser vendidos, porque nós temos a sessão extra no próximo sábado, dia 18 às 20h30. As sessões das mudas 17, 18 e 19, tirando o 19, mas eu sei que o 17 e o 18 estão esgotados, e creio que o 19 também está praticamente esgotado, foi o que me disseram há pouco. E depois voltamos outra vez às mudas no fim de semana seguinte, que eu não sei bem, deve de andar 26 por aí, é sexta, sábado e domingo outra vez, e depois ainda há 6 e 8 no João dos Passos, 6 e 8 de Abril, em data que está por acordar também com a Câmara Municipal e com a Sociedade de Desenvolvimento em Machico. Mas pronto, eu penso que o que têm a fazer, se têm realmente muito interesse em vir, têm que deslocar no próximo sábado ao Casino. Sem dúvida alguma que sim, que as pessoas devem ter muito interesse em vir, até porque há um subtítulo deste, o Feiticeiro da Calheta, e que vai ao encontro justamente do início da nossa conversa, quando falou do calor dos afetos que sobrepõe também à frieza da ganância, que é exatamente que este filme também passa. Portanto, essa grande temática. Exatamente, essa que é a grande temática, é a questão dos afetos, a questão da... Porque é assim, essa questão da ganância, a questão da ganância é fundamentalmente a forma como, enfim, os senhorios exploravam a mão de obra escrava dos colonos. O calor dos afetos, esses afetos, atenção que não é só afetos entre as famílias pobres, entre os pais e os filhos dos colonos, não. Nós notamos que também, relativamente a um senhorio em especial, que é um papel desempenhado pelo João Augusto, que é uma relação de afetividade muito grande entre o pai, que também é um ganancioso, e os filhos. E é um senhorio que, ao contrário do Carlos do Morgadinho, que é interpretado pelo meu querido amigo Carlos Lelis, é um senhorio que consegue, digamos, dar a volta, porque é um senhorio que até tinha um fundo bom, mas que estava esquecido esse fundo. E é um senhorio que ainda consegue realmente ver qual o lado positivo da vida. Ao passo que a personagem encarnada por Carlos Lelis, do princípio ao fim, não presta para nada. Se o Lelis me ouve a dizer uma coisa destas, vai achar imensa graça. Ele deve ter sabido qual é a personagem naturalmente. Ele adorou participar neste trabalho. Aliás, é um homem fantástico, com quem eu adoro privar.
Aliás, os atores têm essa particularidade, já falei com alguns, de fazerem um papel exatamente ao contrário daquilo que são, que é um grande desafio para eles. Exatamente. Lélis, neste momento, deve ser das pessoas mais odiadas da cidade. Ele tem consciência disso. É claro que Francisco Faria não tem nada a ver com o personagem, João Augusto também não. Claro. São traços de personalidade bem diferentes das personagens. Depois há também aqui Paula Trindade, que acho que tem um papel fantástico, já fez de vendeira no Águas, e agora tem aqui um papel fora de série. Enfim, temos ali um naipe de atores fantásticos. O Duarte Freitas, que faz de Orninha, que é um clone extremamente pobre, com uma história muito triste. Eu acho que também está bastante bem. Aliás, este Feiticeiro é aquilo que eu de início sempre disse que queria brincar um pouco com os sentimentos das pessoas, com o devido respeito, obviamente. E aquilo que eu noto é que as pessoas dizem que sim, que houve ali um brincar com os sentimentos. As pessoas dizem, você andou a brincar connosco. E realmente durante o filme eu consigo pôr as pessoas a rir e depois levo a um aperto de garganta, e depois voltam a rir mais um pedacinho, e depois eu vou lá e aperto-lhes a garganta mais um pouco. E o filme, pelo menos a partir mais ou menos de metade para a frente, é uma brincadeira constante, é riso e uma emoção mais profunda. Exatamente. E eu consigo, mas esse era o meu grande objetivo. E conseguiu então o objetivo? Eu acho que sim, eu acho que consegui, até pelo feedback que as pessoas me dão, é que dizem, eu por momentos estou a rir, mas depois já estou com um nó na garganta, ou já estou com uma coisa cá dentro, depois há pessoas que choram, várias pessoas. Mas pronto, olha, o objetivo era esse e acho que está conseguido. E está conseguido, temos bons atores e atrizes na Madeira. Sim, sem dúvida, mas é sem dúvida, tem ali gente com muito talento. Algumas pessoas como João Augusto, como Francisco Lobo Faria, que tem formação. Outras pessoas que são de grupos de teatro, há outras pessoas que não têm formação, mas que têm uma grande vontade em representar, e aqui tem que levar também o trabalho de quem dirigiu os atores, quer do João, quer do Francisco, eu próprio também dirigi, e acho que fizemos um trabalho em termos de direção de atores que resultou plenamente. Mas acho que tenho uma equipa fantástica, tenho os melhores atores do mundo, sem dúvida mesmo. Luís Miguel Jardim, foi um prazer tê-lo aqui, muito sucesso para este Feiticeiro da Calheta e não só, para os projetos que aí vêm também, que devem ser muitos. Muito obrigado, eu a que agradeço. Muito obrigado. 88.8 FM.